Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 29 do mês de Adar 2 do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no primeiro dia do mês de Nissan, que é o mês da redenção. E ela está muito conectada com Mashiach. E daqui a pouco nós vamos ver aí a respeito do mês de Nissan, o começo e o primeiro. O que significa tudo isso? O começo e o primeiro. Qual é a relação, qual é a ligação, qual o significado entre a história da humanidade, a história do povo judeu, e também qual é a relação com Mashiach e a redenção final. Daqui a pouco. Então, nós temos aí a nossa paraxá semanal Tazria, que significa conceber. E nessa paraxá nós temos aí, logo no início, como diz o título, né, Tazria, conceber, em que a mulher concebe e dá à luz a um filho. E logo em seguida, o restante da paraxá está totalmente conectado com a questão de Tsarat, uma doença sobrenatural, uma doença espiritual, que era uma consequência do Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência e coisas semelhantes a essa daí. Essa doença sobrenatural, ela acontecia somente na terra de Israel, durante o período anterior, durante o período do mexicão, tabernáculo no deserto. Portanto, era uma doença sobrenatural, espiritual, que estava só conectado com o povo judeu. Os povos, os não-judeus, não tem nada a ver com a história. Não tinha essa doença sobrenatural de Tsarat. Para as nações, a consequência do Lashon Hará, da língua má, da fofoca, maledicência, etc., as consequências são outras. Mas a questão da doença sobrenatural era estritamente para o povo judeu e para o período que eles estavam no deserto, onde tinha o mexicão, tabernáculo no deserto, e posteriormente na terra de Israel, quando tinha o Beit Hamikdash. E no ano 69 da nossa Era Comum, quando o templo foi destruído pelas legiões romanas, pelo Império Romano, então automaticamente a doença deixou de existir, porque não tem o tabernáculo, não tem o Beit Hamikdash, não tem os Kohanim, nem o Kohen Gadol, e todas as atividades, todos os serviços referentes ao Beit Hamikdash não estão presentes na atualidade, desde o ano 69 até aqui. Dentre outros aspectos, as questões e dimensões do serviço no Beit Hamikdash, elas estarão retornando nos dias de Mashiach, que é o 7º milênio, o milênio da redenção final, onde tudo será curado e sarado, nos 4 reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino humano. Então todas as coisas serão devidamente restauradas nesses dias aí. Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos na nossa paraxá semanal Tazria, e na sequência nós temos aí sobre a questão, no princípio, o nascimento de uma criança, que sempre traz uma mensagem do quê? De uma mensagem de uma nova vida, um novo ciclo, o milagre da vida se repetindo, para que realmente haja um novo ciclo no andar na vida da pessoa, no seu caminhar, na sua jornada. Então, realmente, aquilo que sempre se diz, baseado natural, obviamente, o nascimento de uma criança sempre é uma mensagem de boas coisas, coisas positivas, a presença divina, o renovo de Deus para as nossas vidas. Então é nesse aspecto.
Porque no começo traz essa mensagem? Porque na sequência vem exatamente as questões ligadas a Tsarahat, né? Que é uma doença, era uma doença espiritual, específico para os judeus e na terra de Israel, né? Obviamente tem os seus significados para conosco, sem sombra de dúvidas aí, e são coisas que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia também, ok? Hoje é o 6º dia da semana, portanto é o 6º dia do Shabat, o 6º dia para o Shabat. Então, ao pôr do sol de hoje, nós temos aí, né, o sagrado dia do Shabat. E antes, um pouco antes, em torno de 20 minutos antes do pôr do sol, né, nós temos aí o acendimento das luzes de Shabat. Então, hoje, pelo fuso horário de São Paulo com Brasília, então nós temos aí o acendimento das luzes de Shabat às 17h46, certo? Então, esse é o momento em que, de fato, há o acendimento das luzes de Shabat, ok? E a Havdalah, o encerramento do Shabat, acontecerá amanhã, às 18h38, né? É o momento da Havdalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, o sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns, ok? Baruch Hashem. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril, e dia 29 de Adar, até o pôr do sol, e na história judaica, nós temos aí na data de hoje, 29 de Adar, no ano 1313, antes da Era Comum, né, foi quando foi dado a mitzvah da lua nova. Pouco antes do pôr do sol do dia 29 de Adar, Deus comandou a Moshe a mitzvah de santificar a lua nova e estabelecer um calendário lunar, né? Então, você pega aí, vamos pegar a caneta aqui para fazer as contas, né? Você pega aí, nós estamos no ano 2022, mais 1313, nós vamos ter exatamente o quê? 3.335 dias, aliás, 3.335, né? Mais ou menos isso, né? 3.333 anos atrás. Quando Deus deu a Moshe a mitzvah de santificar a lua nova e estabelecer o calendário lunar. Essa foi a primeira mitzvah dada ao povo judeu como nação. Moshe sentiu dificuldades em saber a hora exata da lua nova. Após o pôr do sol, Deus mostrou a ele a lua crescente do novo mês de Nissan, mostrando as dimensões precisas quando a lua nova deveria ser consagrada. Nas gerações seguintes, cada lua nova era anunciada por 2 testemunhas que notificavam ao Sanhedrin, a Suprema Corte Rabínica, a respeito que tinham visto realmente aí a questão da lua nova, né? Então, o Sanhedrin, ele oficiava, né, realmente a lua nova. No 4º século da Era Comum, Hillel previu que os judeus não poderiam mais seguir as instruções com base no calendário do Sanhedrin. Então Hillel, junto com a corte rabínica, eles estabeleceram um calendário perpétuo que é seguido até hoje, né? Esse é o calendário judaico quanto que nós falamos aqui. E esse calendário ele será seguido até a revelação de Mashiach, né? E então Mashiach, ele estará, entre outras coisas, ele estará estabelecendo um novo Sanhedrin e automaticamente voltará essa questão das 2 testemunhas, né, testemunhando diante do Sanhedrin ao surgimento da lua nova, ok? Então, Mashiach, mais uma coisa que ele estará restabelecendo nos seus dias. Na França, né, em 1807, né, na data da Era Comum, mas no dia 29 de Adar, o Sanhedrin de Napoleão é dissolvido,
poucos meses após a sua criação, o Sanhedrin, entre aspas, né, de Napoleão, né, a Suprema Corte Rabínica na França, né, que foi uma questão de Napoleão, né, vontade do Napoleão, ele foi dissolvido. O Sanhedrin foi criado para aprovar determinados regulamentos religiosos requisitados pela Assembleia dos Notáveis Franceses. Os regulamentos foram projetados para enfraquecer a distinção entre judeus e não-judeus. As regras desse pseudo-Sanhedrin jamais foram adotadas pela comunidade judaica, ok? Então, isso daí faz parte da história judaica com referência a esse dia 29 de Adar, ok? Baruch Hashem por isso daí. Vamos em frente aí. Hoje nós vamos aí, pela graça bendita de Hashem, desejar um Shabbat Shalom às pessoas que serão mencionadas aqui, juntamente com seus familiares e suas comunidades, né? Um Shabbat Shalom com muita presença divina, com muita luz divina e principalmente, né, com muita unção divina, inspiração divina, para realmente fortalecer em cada um de nós o mundo não judaico, os Benei Noach, sobre realmente essa esperança e promessa da revelação de Mashiach para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Ok? Então, vai aí o nosso Shabbat Shalom para Jonas dos Santos Moura Cunha, da cidade de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. Ricardo Polgans, lá de Ibituva, Paraná. Deolindo Raul, lá de Benguela, né, que fica lá na Angola, o continente africano. Então, o Deolindo Raul e família e comunidade que se encontra lá em Benguela, na Angola. Então, Shabbat Shalom a todos aí. Bela Akusikover, né, mais conhecida como Tia Bela, lá do grupo Lechaim Israel. A Mônica Bizelli Reis e o seu esposo Renato Piccoli, da cidade de Rio Claro, São Paulo. Marco Silvares, da cidade de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás. Euler Gabriel, de Goiânia, Goiás também. Ao casal, né, Sinésio Nogueira e Gilda Maria da Silva Nogueira, da cidade de Mantena, Minas Gerais. O José Edson Silva, da cidade de Varginha, Minas Gerais. O Valdomiro Marques, entre aspas, Lua Nova, que é essa identificação dela, né, junto com os outros dois aqui que nós acabamos de mencionar, José Edilson e Valdomiro, lá do grupo História Judaica, né? Um dos administradores é o William Cardoso, né? A nossa gratidão a vocês por recepcionarem as nossas lives, os nossos vídeos. Então, a Lua Nova, entre aspas, né, da cidade de Itaquaquecetuba, né, São Paulo. O Adriano Gomes, Alzelita Grangeiro, da cidade de Russas, Ceará. A Cristiane Rocha, Enoque Francelino, São Paulo, capital. O João Emanuel, de São Paulo, capital também. A Maria do Carmo Emanuel e a Esther Radassa, né? Também estes aqui, o João, a Maria e Esther também, são lá do grupo Histórias Judaicas, né? A Nina Pereira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Hamilton José de Bairros, Santa Catarina. A Cíntia Tessuto, da São Paulo, capital. O Tadeu Santos, do grupo Lechaim Israel. E a Patrícia Monteiro, da cidade de Contagem, Minas Gerais, né? E conosco está aí, né, a Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. A Aislan Santos, lá de Belém do Pará. A Eunice, que é lá do Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem.
a Eunice está aí conosco juntamente com a sua família. Então, a todos, né, um Shabbat Shalom, e aqueles que estarão aí, né, assistindo a live ou assistindo o vídeo posteriormente, desde já, o nosso Shabbat Shalom. Hoje nós estamos no 6º dia da semana e, portanto, nós estamos aí no 6º dia do Shabbat. E nós estamos, então, na nossa 6ª leitura, a 6ª Aliá. A nossa paraxá já mencionada, Tazria, e a 6ª leitura está no capítulo 13 de Levítico, versos 40 a 54. Do verso 40 até o verso 44, nós temos aí as leis de Tsaraat na calvície, né? Então, a Tsaraat na calvície, se um homem perde cabelo da parte de trás de sua cabeça, é uma simples calvície e ele é ritualmente puro. Igualmente, se ele perde cabelo na fronte, né? Aqui, ó, né? Perde cabelo na fronte, perto de sua face, é meramente o limite do couro cabeludo recuando, né? Então ele é puro, né? Então, ó, os carequinhas aí, fica tranquilo aí que ritualmente é puro, ok? Se alguém tem lesão riscada, vermelha e branca na área calva ou onde o limite de seu couro cabeludo recuou, isso pode ser um sinal suspeito de Tsaraat, né, na sua área calva ou fronte sem cabelo. Então o sacerdote examinará e ele que vai dar a sua visão clínica sacerdotal, se é puro ou não. O versos 45 e 46 nos fala sobre o isolamento da pessoa afligida por Tsaraat, né? O seguinte deve ser feito com uma pessoa com Tsaraat, que tem uma lesão genuína. Suas roupas devem ser rasgadas, ela não deve cortar o cabelo e deve cobrir sua cabeça até seu bigode, como um enlutado. Eu sou ritualmente impuro, ela deve declarar. Quando ela tiver a lesão, ela permanecerá ritualmente impura e ela deve permanecer isolada em seu lugar, será fora do acampamento. Já vamos comentar um pouco mais profundamente essa passagem aqui, né? Principalmente o que Rash, Maimônides, Rambam, né, nos fala sobre isso daí, e também o próprio Talmud, né, o que os nossos sábios falam através dessa questão aqui. Depois nós temos aí a passagem, né, do verso 47 até o 54, que nos fala sobre leis de Tsaraat de roupas, que também nós vamos ter aqui alguns comentários dos nossos mestres sobre essa questão aqui de Tsaraat na roupa, né? E depois que nós tivermos essa palavra, mais a palavra do Rebbe, sobre essa nossa aliá aqui, nós vamos trazer aqui sobre o mês de Nissan, né, e a mensagem que fala sobre o começo e o primeiro, qual é o significado disso para o mês de Nissan, a conexão com a questão da redenção, né, a questão ligada diretamente à revelação de Mashiach para a redenção final. E também, né, vamos ter aí uma pincelada sobre o papel dos Benei Noach, sobre essa questão toda aqui, né? Então vejam bem, você como não judeu e na configuração de Benei Noach, com fundamento judaico e orientação rabínica, você tem um papel importantíssimo nessa história da humanidade, nesse ponto que nós estamos, né? Principalmente, como diz já o nosso Rebbe, desde a década de 50, 60, né? É dito que esta, especificamente para o povo judeu, é a última geração do exílio, porque os judeus estão espalhados entre as nações. Apesar de estar ali desde 14 de maio de 1948, o Estado de Israel estabelecido oficialmente, né, ainda não terminou a chamada grande diáspora do povo judeu. Enquanto houver um judeu fora de Eretz Israel, é a grande diáspora. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel deixou bem claro, né, para o povo judeu.
vós sois a última geração do exílio e a primeira da redenção com Mashiach. Então, né, o povo judeu em si é a última geração do exílio. Enquanto tiver um judeu fora da terra de Israel, isso significa que a diáspora, o exílio, ainda é uma realidade. E quando você ver, esse é o grande sinal dos últimos dias, hein? Não esqueça que quando se fala, né, já vimos isso essa semana, quando se fala que o povo de Israel, né, o povo judeu é o relógio de Deus, significa o povo judeu é aquele que determina o tempo, os sinais dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver aqui os Beneinô, os não-judeus, que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, que estão andando ombro a ombro com o povo judeu, o seu papel importantíssimo nesse momento da história da humanidade. Você, como Beneinô, você, como Batnor, você tem uma grande responsabilidade para com as nações e para com os povos. Isso é coisa espetacular que Deus concedeu aos Beneinô, algo fantástico. Por isso, você não pode fugir dessa configuração. Eu quero me converter ao judaísmo. Negativo, né? Aqueles que querem se converter ao judaísmo, né? Eles estão fugindo à sua grande responsabilidade para o último episódio da história da humanidade, entre os não-judeus, entre as nações. Eu quero participar disso, eu não quero me converter ao judaísmo, não. Eu quero participar dessa configuração. Deus nos colocou aqui para isso, como não-judeus. Então, o papel do Ben-Noa, filho de Noé, e da Bat-Noa, filha de Noé, é importantíssimo nesse último episódio da história da humanidade, né? Agradeça a Deus por isso. Aceite a sua missão e pernas para que te quero. Jornada, caminhar. Valeu, Hashem. A Miriam Barros, né, de Brasília, chegando por aí. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, também chegando por aí. Baruch Hashem. Ok? Então, dentro da nossa aliá aqui, né, onde nós temos aqui o versos 45 até o verso 54, onde nós temos sobre a questão da pessoa afligida por Tsaraat, né, ela deve cobrir a cabeça, né, ela deve pôr aí como que fala, né, colocar aí uma máscara, né, como sinal de Tsaraat, né, que está contaminada. E essa pessoa, ainda por cima, ela, até o seu isolamento, porque ela tinha que ser isolada. No deserto tinha que ser isolado fora do acampamento. E quando tinha o Beit HaMikdash, né, o grande templo em Jerusalém, então ele tinha que ser isolado fora das cidades muradas, entre elas a cidade de Jerusalém. Ele tinha que ficar fora, ele tinha que ser levado isolado. Então, todo judeu que era levado fora, né, da cidade, portanto, fora da cidade, significava que ele estava com Tsaraat, significava que ele pecou, que ele estava manchado por causa do seu pecado de Lashon Hará, fofoca, maledicência, entendeu? Então, essa é a questão aí, o isolamento fora da cidade, ok? Marcos Santos, né, chegando por aí Marcos Santos é de Lucélia, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem. Se não me falha a memória, é isso mesmo, né, Marcos? Então, dentro dessa questão aqui, o Rashi, né, o grande comentarista da Torá, ele nos fala a seguinte questão: para que as outras pessoas ritualmente impuras não fiquem perto dele, nossos sábios disseram, porque ele é diferente de outras pessoas ritualmente impuras, a ponto de ter de se isolar. Ou seja, havia outras questões em que a pessoa era ritualmente impura. Por exemplo, alguém tocou em um cadáver, então ela era considerada ritualmente impura, mas ela era
isolada com outros que estavam na mesma ação, que tocou algo, algo cadáver, ou coisa semelhante aí. Então, eles eram um grupo que ficava isolado, eles podiam ficar juntos por causa disso daí. Mas aquele que praticava Lashon Hará, ele também era considerado ritualmente impuro. Ele era contaminado com Tsaraat, uma doença sobrenatural. Ela não era contagiosa. Essa doença sobrenatural, espiritual, ela não era contagiosa. A doença não é contagiosa. O que é contagioso nessa história? O Lashon Hará, a língua má, a fofoca. Quando alguém num grupo começa a fazer fofoca, normalmente todos os integrantes do grupo focam a atenção para o fofoqueiro e depois somam com o fofoqueiro para falar um monte de abobrinhas. Aí só sai besteira. Aí virou bagunça. Entendeu? Então, por isso que o Tsará, aliás, a pessoa que praticava Lashon Hará e era cometido com Tsaraat, ele era isolado de tudo e de todos, para não contaminar as pessoas da fofoca, pela fofoca. A doença não era contagiosa, ok? Entendeu isso daí, né? Então Rashi continua dizendo, porque ele é diferente das outras ritualmente impuras, a ponto de ser isolado, a resposta ele dá. Como ele causou uma separação entre o homem e a sua esposa, ele fez uma fofoca que não devia, ele levantou aí uma maledicência entre o marido e a esposa e provocou a separação. Bem como também ele provocou uma separação, uma dissensão, uma maledicência entre o homem, o ser humano e o seu próximo. Então, por causa de suas fofocas, ele também é afastado da sociedade. Então, por exemplo, tinha 10 fofoqueiros que estavam com Tsaraat. Os 10 eram isolados fora da cidade, mas não ficavam no mesmo grupo. Ficava cada um num ponto. Não podiam ter contato com ninguém. Obviamente, se ele viesse a romper as regras, a sua doença ia piorar. E isso ficaria nítido. Então, se tem um exemplo, se tinha 10, os 10 eram colocados fora do acampamento, no caso do deserto, fora das cidades moradas, em Jerusalém, e cada um num ponto, longe um do outro, sozinho, isolamento. Daqui a pouco vamos ver por quê também. O Talmud diz, ele deve ser isolado para não contaminar com sua impureza espiritual as pessoas que estão ao seu redor. Então o Talmud fala da contaminação espiritual, não da doença. A doença não era contagiosa. O que era contagioso? Era exatamente a impureza espiritual, que vinha através da fofoca. E Rambam, Maimônides, ele fala assim, ele deve ser isolado em desgraça pública. Por isso que aqui o versículo diz, eu sou ritualmente impuro, que é o verso 45 do capítulo 13. Então ele cobria a face e quando ele ia para o seu isolamento, ele ia caminhando entre as pessoas para o seu isolamento com a sua face coberta, né? E ele ia falando, eu sou ritualmente impuro. Todo mundo já sabia qual era a impureza dele, a fofoca, e que ele estava com a doença sobrenatural de Tsaraat. Então, por isso, Maimônides, Rambam, fala, ele deve ser isolado em desgraça pública até que deixe de se ocupar com a fala perversa, o escárnio e a maledicência. Então, ele tinha que se isolar dessa forma por causa disso daí. Então, vejam bem, amados, como que Deus, ele tratava, o próprio povo judeu, a menina dos seus olhos, o seu povo escolhido, sobre a questão de Tsaraat, sobre a questão de Lashon Hará, melhor dizendo. Então, realmente, esse pecado é como diz Rambam, Maimônides,
é uma fala perversa, é um escárnio, é uma maledicência. Essa pessoa deve ser isolada em desgraça pública, né? Só um exemplo, né? Imagine se fosse praticar isso daqui, né, no Brasil, né? Por exemplo, né? Já pensou? Quem teria que se isolar teria que ser as pessoas ritualmente puras, né? Porque aí era a menor quantidade, aí vai embora e deixa aqui, fecha o cercado aqui e pronto, né? Então é isso daí. Então, os ensinamentos racídicos traz para nós, através do Chabad, né, sobre a questão da Tsarat nas roupas, né? Que nós vimos aqui na nossa... do verso 47 até o verso 54. Vimos aí a questão do isolamento e agora a questão das vestes. Então, o ensinamento diz assim, racídico, né? Às vezes, né, Deus trazia a Tsarat sobre as roupas da pessoa. Apenas roupa branca poderia tornar-se tamé, que significa impura, com Tsarat. Se as vestes brancas de um judeu mostrassem apenas uma manchinha verde ou vermelha, ele deveria imediatamente procurar o Kohen, o sacerdote, né? Porque Deus trazia Tsarat às roupas de um judeu? As manchas de Tsarat advertiam-no a fazer techuvá por algum pecado grave que tivesse cometido. Então, primeiramente, segundo o ensinamento racídico, os nossos mestres do Chabad falam bem claro, né, nesse sentido. Nas roupas, né, do judeu apareciam umas manchas pequeninas, né, ou eram verdes ou eram de cores vermelhas. Quando ele via essa mancha, né, obviamente ele corria para lavar, mas a mancha não saía. Então ele falava, eu tenho que procurar um Kohen. Tem coisa aqui. Então ele corria lá para o local do Beit HaMikdash, o templo. O sacerdote que estava de plantão naquele dia, ele então consultava o sacerdote. E aí ele falava para o Kohen, apareceram essas manchas na minha roupa. Então o Kohen, ele ia verificar as roupas daquele judeu. Então ele... realmente, primeiramente, já era a advertência que Deus estava fazendo para o próprio judeu. Techuvá, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, certo? Então, as manchas não eram uma punição, era uma advertência. Então, Deus, ele usava as manchas, primeiramente, na roupa do próprio judeu, e não diretamente na sua pele. Por quê? Porque Deus, ele avisa com antecedência. Fulano, você está na beira do precipício. Se você continuar desse jeito, mais um passo, você vai cair no precipício. Como que Deus adverte as pessoas através da história? Sempre adverte com sinais antes que aconteça a desgraça. Não que a desgraça venha dele, mas é porque a pessoa procurou a desgraça. É porque a pessoa realmente ela quis prosseguir no seu caminho suicida. Porque a desobediência aos mandamentos de Hashem é um caminho de suicida. Se rebelar contra os mandamentos de Deus, a vontade divina, é um suicídio. Então, Deus ele não pune ninguém diretamente. Deus não castiga ninguém. A pessoa vai colher os seus frutos. Deus apenas libera. Mas antes disso, antes dele liberar, ele vem dando sinais às pessoas. Às vezes, por exemplo, né, você está aí, estou atrasado, eu preciso sair correndo, acelerado, eu tenho que voar, eu vou chegar atrasado no meu trabalho. Aí você desce, né, se você mora em apartamento, desce do seu apartamento, vai lá na garagem, se você mora na casa, você vai lá na sua garagem, lá pega o seu carro para sair doidão,
voando, 1000 por hora, né? A hora que você chega lá, vai pegar o carro, você olha e vê lá, o pneu tá murcho. Aí você fala, meu Deus do céu, agora que eu vou chegar atrasado mesmo. Aí você pega, vai lá trocar o pneu, pá, né? Liga lá pro chefe lá, ó, tô com o pneu furado aqui, tô trocando o pneu, vou chegar atrasado hoje, tá? Aí o chefe, o patrão lá fala assim, fica tranquilo, pode vir tranquilo. Não tem problema nenhum não, pode ficar sossegado. Aí você fica aliviado. Aí você troca o pneu, tranquilo. Já passou aquela bronca inicial, né? De você mesmo. Aí você troca o pneu, tranquilo. Né? Aí você entra no seu carro, vai tranquilo, calmamente pela cidade, né? Para o seu endereço, para o seu trabalho, né? E aí, durante o caminho, de repente, o mesmo curso que você faz, o mesmo percurso que você faz, melhor dizendo, aí você chega ali num ponto e você observa lá que tem um grande acidente lá, né? E vários carros envolvidos, né? Aí você fala assim, puxa vida, se eu não tivesse me atrasado, eu poderia estar no meio desse acidente. Entendeu? Então, assim, é um exemplo que nós estamos dando, obviamente. Mas Deus dá sinais múltiplos. Durante a nossa vida, são milhares e milhares de sinais que Deus nos concede como advertência para nós não continuarmos naquele mau caminho. E quem não dá atenção, quem não busca a presença divina, quem não busca realmente ler a sua palavra, aprender a sua palavra, seus mandamentos, estudar, né? Ele fica como um turrão, cabeça dura, né? E continua nesse caminho suicida. Aí é problema, aí é perigoso mesmo. Então, por isso, né, amados, fazendo um paralelo sobre a questão da advertência que Deus está enviando através de sinais de manchas na roupa do judeu, é exatamente para ele parar e pensar, eu fiz uma fofoca, eu não devia ter feito aquilo. Então ele se arrepende, se ele ofendeu alguém, ele procura essa pessoa, corrige, pede perdão para aquela pessoa, e ele não vai mais praticar essa maledicência, certo? Então é isso daí. Então dessa forma aí, né, nós encontramos várias ocasiões em que Deus vai advertindo, né, as pessoas, a princípio com pequenos sinais, né, às vezes com pequenos sinais amargos, né, doloridos, né, você tropeça, cai, dá uma ralada legal no joelho, né, e aí, por que aconteceu isso? Tem algum significado, nada é por acaso. Dentro desse aspecto, há um ensinamento racídio que ele traz para nós, para podermos entender esses exemplos e ao mesmo tempo para exemplificar de forma bem objetiva para nós entendermos as questões dos sinais. Então, o ensinamento racídico diz assim, em várias oportunidades Deus ele dá vários episódios para que haja o discernimento, para que sejam poupados de um mal maior, né? Então, no episódio em que após morrerem os filhos de Jacob, aqui ele está chamando a atenção sobre a questão de quando Jacob e os seus filhos desceram para o Egito, por causa da fome, então eles foram para o Egito, e Iosef, José, era o vice-rei do Egito, né? Então, depois que passou tudo aquilo lá, né, os primeiros filhos, os primeiros, né, príncipes das 12 tribos de Israel, à medida que eles foram morrendo, então o que aconteceu? Aí que entra o exemplo. Então, os judeus no Egito começaram a misturar-se aos egípcios e agir como eles. Então, eles foram assimilados pela sociedade local. Deus não fez o faraó escravizar os judeus imediatamente. Primeiro, ele fez os egípcios odiá-los. À medida que eles se misturavam no meio do povo, se assimilavam, né? Ao mesmo tempo, o povo judeu crescendo, né? Se multiplicando. Então, os egípcios começaram a odiá-los, né? Você não é egípcio, o que você está fazendo aqui?
Isso daqui é uma coisa nossa. Nós estamos aqui adorando o nosso cordeiro, os nossos animais, os nossos deuses. Isso é coisa nossa, não tem nada a ver com você. O que vocês estão fazendo aqui? Então, começou sinais, Deus mostrando, vocês estão num caminho suicida, certo? Isso deveria ter advertido os Bene Israel, os filhos de Israel, a fazer techuvá, arrependimento e retorno a Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Mas não, continuaram realmente na desobediência. Quando isso não ajudou, então os egípcios, qual foi o próximo passo? Começaram a fazer com que os judeus pagassem impostos. Primeiro veio o ódio, depois veio os impostos. Vocês vão pagar impostos agora. Pronto, vão pagar impostos. E somente quando os judeus não levaram essa punição a sério, o pagamento de impostos, que era algo já mais contundente, né? E então Deus fez com que os egípcios os escravizassem. Então eles ficaram em torno de 210 anos como escravos no Egito. Um tempo muito amargo, de muito choro, muita tristeza, muito sangue, muita morte. Mas Deus foi culpado disso? Não. O próprio povo foi culpado. Por quê? Porque não deu atenção aos sinais de Deus. Então a mesma coisa acontece com a nossa vida. Deus tenta nos alertar com pequenos sinais. Se a gente não compreende, não discerne, porque a gente não mantém uma comunhão com Deus, não estuda a sua palavra, não lê a sua palavra, não procura ouvir a sua palavra, e as coisas acontecem, Deus não tem culpa. Você é o único culpado. Ponto final. Então, por isso, realmente devemos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos fazer techuvá. É isso que Deus espera de cada um de nós, techuvá, ok? Então, outra coisa que nós aqui também, o ensinamento racídico traz para nós, é exatamente o quê? Enquanto Israel estava no deserto, o Metsorá era uma menção dada ao doente. Então, Metsorá era o doente que estava com Tsaraate. Então, esse doente, Metsorá, ele devia abandonar e permanecer sozinho, fora do acampamento, no caso do deserto, e em Jerusalém, fora das cidades muralhas, ou muradas, Então ele ficava completamente só, nenhuma pessoa tinha permissão para ter contato com ele. O Metsorá, ele tinha de cobrir a boca com um lenço, Isso era para lembrar-lhe do Lashon Hará que havia causado a sua Tsaraate. Então, quando ele cobria a sua boca com o lenço, ele sabia disso, que a cobrir a boca com o lenço, ou seja, pôr aquela máscara na face, era exatamente um sinal de vergonha. Era um sinal de vergonha. Ele realmente fez uma coisa abominável. Ele praticou fofoca, ele praticou Lashon Hará, língua má. Ele provocou maledicência entre o marido e a esposa, entre o ser humano e o seu próximo, e assim sucessivamente. Então, a máscara na cara era um sinal de vergonha, de humilhação. Então, nesse momento, a pessoa colocava a sua fantasia na cara, ele perdia a sua identidade. E ele precisava ser isolado para ter uma verdadeira techuvá, arrependimento, para ele poder voltar sem a fantasia da cara, mostrar a sua cara linda, bonita, radiante, porque ele fez techuvá. Então essa é a questão. Nada pode apagar o sorriso de alguém que está em paz com Deus e em paz consigo mesmo. Por isso, a fantasia da cara é para tirar toda a identidade e fazer com que a pessoa seja realmente, venha se humilhar diante de Deus por causa do seu pecado. E essa é uma prática que, através dos tempos, as nações usaram de forma negativa para poder realmente
escravizar e doutrinar as pessoas dentro de uma ideologia perversa e nefasta, ok? Então, dessa forma, o Metsoral, o doente que estava com Tsarate, ele ficava sozinho, sem a sua própria família, sem os seus amigos, sem os seus vizinhos, ele ficava completamente isolado. Isso daí dava para ele tempo suficiente, uma semana sozinho, era tempo suficiente para que ele pudesse refletir muito bem na desgraça que ele provocou para si mesmo. E as desgraças que ele cometeu, que ele praticou na vida das pessoas alheias, quando ele terminava o seu período e fazia a verdadeira techuvá, então ele procurava as pessoas para poder pedir perdão a elas e corrigir o seu mau caminho. E aí então ele tinha de fato selado o seu perdão divino. Então por isso, amados, realmente os ensinamentos de Tsarate são coisas espetaculares. E para finalizar essa parte aqui, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre purgar a negatividade. Então ele diz assim, numa ordem crescente de externalidade, nossa pele, nossas roupas e nossa casa, as três camadas externas que nos envolvem. A Tsarate afeta primeiro a vestimenta, as roupas, mais externa e diante da pessoa. A sua casa, né, que a pessoa, ela em si mesma é a sua própria casa, né? Porque no começo, uma fofoca é um sintoma totalmente superficial. Se a pessoa não se percebia deste sinal e negligenciava a advertência em eliminar a própria negatividade oculta, o Tsarate aparecia em suas roupas, então começava as pequenas manchas verdes ou vermelhas nas suas roupas brancas. Isso mostrava que suas falhas ocultas tinham começado a se infiltrar nela. Então era uma advertência que Deus estava dando para a pessoa, para o judeu, que já estava aparecendo nas suas roupas. Então, na continuidade, isso daí já estaria contaminando a sua própria pele. Então, era uma advertência para ele corrigir em tempo, certo? Se a pessoa ignorava, então, esse sinal, a Tsarate aparecia na sua pele, expondo assim o seu mal interior. Embora superficial, agora fazia parte dela. Nessa etapa, a pessoa deveria ser isolada da sociedade. Ou seja, o portador de Tsarate, o Metsorá, acabava sendo isolado das outras pessoas por um tempo, pois ao falar mal de alguém, provocou também com tal fala, né, um mal a uma pessoa ou pessoas. Então, como tal, ela deve ficar isolada e também ser hostilizada pelos outros, ou seja, ninguém se aproximava dela. Como nós vimos anteriormente, né, ele passava com a sua fantasia na cara e ele dizia, estou ritualmente impuro, estou ritualmente impuro. Quer dizer, ele já passava por aquele vexame todo, né? Então, era uma advertência para ele. E ninguém se aproximava dele, né? Ninguém se aproximava dele, porque se aproximasse, ficaria contaminado pela doença espiritual, a fofoca. Então isso daí serve para nós como uma advertência também. De que forma? Não se aproxime de uma pessoa fofoqueira. Ah, mas é um grande amigo, é uma grande pessoa da minha família, é uma pessoa muito próxima à minha família. Se você quer trazer desgraça para você e sua família, bota ele para dentro de casa. Pronto. Opa, legal. Desgraça pouco é bobagem, então desgraça bastante. Aí o problema é seu, Deus não vai ter culpa de nada. Ele adverte, ele mostra, ele dá sinais, né? Aí depois, né, quando as coisas acontecem, aí tem normalmente aquelas pessoas que falam, mas por que Deus foi deixar acontecer isso comigo? Aí começa os mimimi, né? Aí começa aí a choradeira, né? E aí?
Deus deu sinais. Então, dessa forma aí, assim esperava-se que o atingido pela Tsaraat, ao vivenciar as consequências de seu comportamento, o seu próprio isolamento, se inspirasse em corrigir a sua conduta inadequada em relação aos outros. Quer dizer, Deus mostra e ensina. Não aprende quem não quer. E não adianta depois querer acusar Deus de alguma coisa. Deus não me avisou. Deus não me alertou. Tem certeza? O Rabi Rami Shapiro, nos contos racídicos, né, anotados e explicados, ele diz assim: você é o que você diz. Uau! Você é o que você diz. Então, o que o fofoqueiro é? O que é a pessoa que dá ouvidos às fofocas? A qualidade do seu discurso reflete a qualidade da sua alma. Ou vamos mudar um pouco essa palavra. A qualidade do seu discurso reflete a qualidade do seu caráter. E aí? Qual é a qualidade do seu caráter? Qual é a qualidade da sua alma? Discurso ocioso é conversas impensadas, sugerindo uma mente dispersa. Se deseja melhorar o depois, melhore o primeiro. Ou seja, se você começa o seu discurso, a sua fala, suas palavras, realmente com algo bom, então a consequência ela será de coisas boas. Se você começa uma conversação com palavras negativas, o resto da conversa vai ser uma desgraça. Mas esse esforço deve incluir todas as palavras que você usa, seja escrita, assinada, falada ou cantada. Uma palavra tem o poder de curar ou prejudicar. Por exemplo, tem muita gente que gosta de cantar música no inglês, por exemplo. A melodia parece muito bonita, agradável, etc. E às vezes a pessoa tem uma certa facilidade através do canto aí, cantar aí, né, no inglês, ou seja, qualquer outra língua que tiver aí, pela música é mais fácil de aprender isso e aquilo, né? Mas ele não sabe a tradução. Mas ele canta. Aí quando ele vai procurar a tradução, ele fala: meu Deus do céu, esta é a tradução desta música? Eu estou trazendo essa desgraça para minha vida, para minha família? Meu Deus do céu, peraí. Ele volta na sua casa lá, se é disco de vinil, se é alguma gravação em CD, se está no computador, está em disquete, pendrive, os raios que o parta, ele vai lá e apaga, destrói, pronto. Por quê? Porque ele descobriu o que está de fato atrás da tradução. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque as nossas palavras, sejam elas faladas, escritas, assinadas, né? Ou cantadas, elas têm as suas consequências naturais. Tem gente aí que ama música X, uma música secular, nós estamos falando, obviamente, né? E ele gosta muito daquela música, mas só que ele é uma pessoa muito deprimida. E ele não sabe o porquê que ele é. Mas por que eu sou tão deprimido assim? Mas ele gosta daquela música, ele sempre está ouvindo aquela música. Se ele não sabe cantar direito, ele vai lá balbuciando algumas coisas dentro da melodia, patati patatá. Aí um belo dia ele fala assim: deixa eu ver a tradução dessa música. A hora que ele vai lá e descobre a tradução da música, ele fala: meu Deus do céu, agora eu descobri porque eu ando deprimido. As palavras dessa música aqui é totalmente palavras depressivas. São palavras negativas. Meu Deus do céu, abomina essa música daqui para frente. Então tem essas coisas. Às vezes as pessoas,
elas não sabem o que estão falando, não sabem o que estão cantando. Tem que saber, ok? Então o Baal Shem Tov ensinou que uma pessoa nasce com um número fixo, e preste atenção nisso que o Baal Shem Tov ensina. Preste atenção nisso, que sirva como norte na tua vida sobre falar. Baal Shem Tov ensinou que uma pessoa nasce com um número fixo de palavras para falar. Ou seja, segundo a visão e a sabedoria de Baal Shem Tov, cada pessoa que vem a esse mundo tem um número X de palavras para falar. Quando ele completa essas palavras que ele tinha que falar, o que acontece? Quando são ditas, a pessoa morre em sequência. Ele completou o ciclo dela, o ciclo do que tinha que falar. Aqui, Deus não está especificando se a pessoa vai falar só palavras boas ou não. Por quê? Porque é a pessoa que decide, ela tem um livre arbítrio para falar. Mas ela tem uma quantidade de palavras para falar, que Deus estipula na visão de Baal Shem Tov, né? Que estipula durante a sua existência aqui para falar. Quando ele completa, ele morre na sequência. Imagine que isso seja uma realidade, uma verdade para você, trazendo você à reflexão, trazendo você a uma autoanálise. Cada palavra que falas te aproxima mais e mais da morte. Da próxima vez que estiver prestes a pronunciar uma palavra, pergunte a si mesmo se vale a pena morrer por esta palavra. Ensinamento de Baal Shem Tov. Vale a pena morrer pela fofoca que você vai dizer? Analise, veja a realidade dos fatos. É isso daí. Nissan, o mês da redenção. Muito propício para este momento. Refletimos sobre tudo isso de Tzaraat até aqui. Ao pôr do sol de hoje vamos entrar no primeiro dia de Nissan, que é o mês da redenção. Já falamos durante a semana algumas coisas dentro desse aspecto aqui, sobre o mês de Nissan, né? O mês da redenção. Então Nissan é o primeiro mês do primeiro mês. Como disse lá em Shemot 12:2, o Eterno falando para Moshe e o povo no Egito. Este mês será, que este mês seja para vós o princípio dos meses do ano. E pelo calendário, pelo calendário de Rosh Hashanah, o mês de Tishrei, ele é o 7º mês, né, de Tishrei. Então vejam bem, amados, dentro desse aspecto, né, realmente nada há por acaso. Então Nissan é o primeiro mês do início de um novo ciclo. Obviamente dentro de um parâmetro espiritual. E dentro desse parâmetro espiritual, Nissan, ele é o mês da redenção. E segundo, os nossos sábios falam que é o mês que Mashiach vai se revelar para a redenção final. Mas também é interessante nós observarmos que ele é o 7º mês depois de Tishrei, onde tem o Rosh Hashanah. Então, os nossos mestres, eles falam que o mês de Nissan, a princípio, para o povo judeu, é o mês especial da redenção final. Então, como o povo saiu do Egito, redenção, como o povo saiu do Egito para uma nova jornada, como o povo do Egito, como o povo judeu saiu do Egito para uma nova caminhada na presença divina, Nissan traz essa mensagem, uma nova jornada, uma nova caminhada, um novo parâmetro de visão de vida para se viver. Redenção. O povo que saiu do Egito, eles saíram com o primeiro redentor, Moshe.
nos dias finais da nossa história, nós teremos o Redentor final, Mashiach, o único e o verdadeiro Mashiach, que vai iniciar a redenção final. Primeiro, especificamente para o povo judeu. Por isso que os judeus entre as nações sairão de entre as nações e terra prometida. O último Redentor está em Israel. O último Redentor está em Jerusalém. E os judeus deixam as nações e vão para Jerusalém, para Israel. A terra prometida. A terra que mana leite e mel de tâmaras e figos. Ok? Dentro dessa conjuntura, tem um povo que se soma aos judeus, os Benei Noach, os não-judeus entre as nações, que abraçaram a fé monoteísta dos judeus, abraçaram a fé monoteísta do povo de Israel, abraçaram a fé monoteísta no Deus dos judeus de Israel. Abraçaram a fé monoteísta do Deus que está revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Nissan é o mês da redenção, primeiramente para o povo judeu. Tishrei é o início do novo ano para as demais nações e para sua conjuntura como não-judeus entre as nações. Então, Rosh Hashanah é, de fato, a continuidade da história dos não-judeus entre as nações ou das próprias nações. Mas nós temos aí que, depois de Tishrei, Nissan é o 7º mês. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele alertou no ano 5.751, que corresponde ao ano secular da Era Comum, setembro de 1990 até outubro de 1991. Então o Rebbe advertiu, alertou, dizendo: nós estamos vivendo agora a metade do 6º dia para adentrarmos no Shabat. Então, todo 6º dia da semana, a partir do meio-dia, o povo judeu, segundo o fuso horário, aonde ele estiver, ele, a partir do meio-dia do 6º dia da semana, ele está focado na entrada do sagrado dia do Shabat. Então, a partir do meio-dia do 6º dia da semana, ele já está focado nisso e ele parte para isso, se preparar para entrar no dia sagrado do Shabat, o 7º dia da semana. E o Rebbe diz: setembro de 1990, outubro de 1991, no ano 5.751, nós estamos vivenciando agora a metade do 6º dia para entrar no Shabat. Nós estamos vivenciando agora a metade do dia para entrarmos no 7º milênio. Redenção, revelação do justo, o único e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Se pelo calendário secular 1990 a 1991 era o meio do dia, imagine então quanto perto está hoje o entrar no 7º dia, no sagrado dia do Shabat. O quanto que está perto agora a revelação de Mashiach para o 7º milênio, para o milênio da redenção final. Então, amados, este é o mês de Nissan. E por isso, como fizemos aí a promessa, então os nossos sábios, eles trazem para nós sobre o mês de Nissan o ensinamento sobre o começo e o primeiro, para que nós possamos aí ter estas conexões.
Você não pode se perder no tempo e no espaço. Por isso, o estudo da Torá, com os ensinamentos dos sábios, trazem sempre para nós as realidades para que nós possamos discernir os sinais, ok? Então, o primeiro dos meses, diz os nossos sábios, qualquer contagem de meses que fosse feita a partir de então, deveria começar em Nissan. Então, a partir daquele momento no Egito, quando iniciou o primeiro mês, em que Deus disse, este mês será o primeiro dos meses para vós. O primeiro mês do ano para vós. Por quê? Porque o dia da redenção é mais significativo que o dia do nascimento da pessoa, e a redenção é o acontecimento mais transcendente de toda a sua vida. Um exemplo simples, você passou por um grande perigo, você passou por uma grave enfermidade, e você passou pelo perigo e continuou vivo. Você passou por aquela grave enfermidade, graças a Deus foi resolvida e você teve a cura e você continua a sua jornada. Normalmente as pessoas, quando compreendem o sinal desta redenção da sua vida, ele diz assim, eu nasci de novo. É isso que quer dizer a redenção. A redenção, ela é melhor do que o nascimento. Primeiro, normal e natural. Porque o segundo nascimento, ele é transcendente, ele é sobrenatural, é a redenção. Por isso, o mês de Nissan traz para nós essa mensagem. O mês da redenção é melhor do que o mês do nosso nascimento. Continuando, antes do êxodo do Egito, o povo de Israel calculava meses e anos segundo, usando a criação como base ou o dilúvio, que renovou o mundo conforme está lá em Bereshit 11:10. 2 anos depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, então sempre tinha essa conotação. Tantos meses, tantos anos depois do dilúvio, etc, etc, etc. Depois tivemos o nascimento de Abraham, e também veio a mesma questão, né? O pacto entre Deus e Abraham, né? No qual nós temos aí, isso alude, pois ao fim dos 430 anos, né? A saída do povo, o povo judeu do Egito, 430 anos depois do nascimento de Abraham. Mas assim que o povo judeu deixou o Egito, todas as contagens foram abandonadas e passaram a ser baseadas exclusivamente nessa redenção. Seja para vós o primeiro dos meses. Por isso, desde então, sempre é falado, sempre é relembrado, sempre tem aquela conotação. A saída do Egito, a saída do Egito, depois da saída do Egito, etc, etc e etc. Então, seja para vós o primeiro dos meses. Isso pode ser comparado, né? Realmente, essa questão da redenção. Eu tenho duas datas de nascimento, mas aquele que realmente sente a redenção do seu segundo, entre aspas, nascimento, devido ao exemplo que demos aqui, né? Ele sempre vai recordar não a data do seu nascimento natural, ele vai sempre recordar a data da sua redenção, do seu renascimento, quando ele saiu vivo, sobreviveu a um grande perigo, ou uma grande enfermidade, ou algo semelhante. Então, que esse mês seja para vós o primeiro dos meses do ano. Seja para vós o primeiro dos meses, tudo é considerado primeiro, é para vós, para o vosso bem, quer seja bom, quer seja mal. Para vós, ele é bom, pois o que é primeiro é sempre para o vosso bem. O Santíssimo, o Eterno, ele é chamado
de primeiro, conforme traz Ishayahu, capítulo 44, verso 6. Eu sou o primeiro, diz o Eterno. Sion, que é Jerusalém, que ali está o Beit Hamikdash, é chamado também de primeiro, conforme fala Jeremias, capítulo 17, verso 12. Exaltado desde o primeiro é o lugar do nosso santuário. Assim também, Esaú, preste atenção agora no detalhe, Esaú também foi chamado de primeiro, como diz lá em Bereshit, Gênesis 25, 25. Então declarou, e saiu o primeiro, e o primeiro era Esaú, Esav. Também o Mashiach é chamado de primeiro, conforme diz Ishayahu, capítulo 41, verso 27, onde ele declara, o primeiro de Sion, ei-lo aqui. Então, Mashiach, ele sempre é considerado o primeiro de Sion. Deus é chamado de primeiro. Construirá o templo de Jerusalém, que é chamado de primeiro. E se vingará de Esaú, que é chamado de primeiro. E o Mashiach, que é chamado de primeiro, virá no mês que é chamado de primeiro, Nissan, o mês da redenção. O começo e o primeiro. Nissan. Deus, repetindo, Deus é chamado de primeiro. Construirá o templo de Jerusalém, que é chamado de primeiro. Se vingará de Esaú, que é chamado de primeiro. E o Mashiach, que é chamado de primeiro, virá no mês que é chamado de primeiro. Nissan, o mês da redenção. O mês dos milagres dos milagres. Quer participar dessa redenção? A redenção é muito melhor do que o nosso nascimento primeiro e natural. Este é o caminho. Essa é a jornada. Você escolhe qual caminho você quer andar. Para onde você realmente quer seguir. Você decide a sua jornada. Que a sua jornada seja sempre com o primeiro. Sempre no primeiro. Sempre contando a partir do primeiro. Redenção. Deus quer te encontrar ali, na redenção. Mashiach, para agora mesmo. Amém, vem amém. A você, sua família e todas as comunidades, uma ótima entrada, uma excelente entrada no dia sagrado do Shabat. Que essa palavra possa nortear-te, sem sombra de dúvidas, nessa caminhada no primeiro dia do primeiro mês, para que seja para você, sua família e as comunidades Bnei Noach, seja o princípio, o primeiro passo, a primeira caminhada no primeiro mês, junto com aquele que é primeiro, desde o princípio, e que nos revelará no dia correto, dentro do primeiro mês, aquele que é primeiro, Mashiach, o Redentor final, para nos conduzir ao Olam Rabá, o mundo vindouro, na moradia de Deus, que será aqui mesmo. Shabbat Shalom. Até amanhã.